Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 91. Durante as erupções vulcânicas, grandes pedaços de pedra podem ser lançados para fora do vulcão. Estes projéteis são conhecidos como bombas vulcânicas. A figura 451 mostra uma seção transversal do Monte Fuji, no Japão. Letra A. Com que velocidade inicial uma bomba vulcânica teria de ser lançada com um ângulo θ0 igual a 35 graus em relação horizontal a partir da cratera A para cair no ponto B a uma distância vertical h igual a 3,30 km e uma distância horizontal d igual a 9,40 km? Ignore o efeito do ar sobre o movimento do projétil. Letra B. Qual seria o tempo de percurso? Letra C. O efeito do ar aumentaria ou diminuiria o valor da velocidade calculada no item A? Vamos considerar a origem do sistema de coordenadas XY, um ponto de mesma coordenada horizontal do ponto A e com a mesma coordenada vertical do ponto B. Vamos também considerar como positivo os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima. Durante a trajetória, a aceleração da bomba vulcânica será a da gravidade, g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é negativa porque é vertical para baixo. O movimento da bomba será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical, como já vimos antes, e podemos utilizar as equações mostradas válidas para esse tipo de movimento. A posição inicial do projétil é o x0 é igual a 0 e o y0 é igual a 3,30 km, que em metros dá 3,30 vezes 10 elevado a 3 metros. A posição final será, o x vai ser 9,40 km, que é 9,40 vezes 10 elevado a 3 metros, e o y é igual a 0. O vetor velocidade inicial do projétil forma um ângulo θ0 igual a 35 graus com a horizontal e tem componente horizontal Vx e vertical V0y. O módulo da componente horizontal corresponde à medida do cateto adjacente ao ângulo θ0. E o módulo da componente vertical é igual à medida do cateto oposto a este ângulo no triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes. Então, podemos escrever o vetor velocidade da seguinte maneira. O vetor V0 vai ser V0 vezes o cosseno de 35 graus na direção I, mais V0 vezes o seno de 35 graus na direção J. Substituindo pelos valores do cosseno e do seno, fica 0,8192 vezes V0 na direção I, mais 0,5736 vezes V0 na direção J. Os módulos das componentes deste vetor são: a componente Vx vai ser 0,8192 vezes V0, e a componente V0y vai ser 0,5736 vezes V0. Podemos calcular o instante em que o projeto atinge o ponto B utilizando a equação do movimento horizontal. Então, o x, que é 9,40 vezes 10 elevado a 3, vai ser igual a x0, que é 0, mais o Vx, que é 0,8192 vezes V0, vezes t. Resolvendo essa expressão para t, fica, o t vai ser 9,40 vezes 10 elevado a 3, dividido por 0,8192 vezes V0. Se a gente dividir 9,40 por 0,8192, dá 11,47 vezes 10 elevado a 3 sobre V0. Substituindo o t por essa expressão e os dados fornecidos pelo problema na segunda equação do movimento vertical, ela se torna o y, que é 0, vai ser o y0, que é 3,30 vezes 10 elevado a 3, mais o V0y, que é 0,5736 vezes V0, vezes a expressão que representa o tempo, 11,47 vezes 10 elevado a 3 sobre V0, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, menos 9,8, vezes o instante ao quadrado, 1,47 vezes 10 elevado a 3 sobre V0 elevado ao quadrado.
Então, zero vai ser 3,30 vezes 10 elevado a 3. A gente pode cancelar o V0 aí e fazendo a multiplicação de 0,5736 por 11,47 dá 6,579 vezes 10 elevado a 3. Meio vezes menos 9,8 dá menos 4,9 vezes, e elevando ao quadrado dá 131,6 vezes 10 elevado a 6, né? Eu multipliquei os expoentes, dividido por V0 ao quadrado. Então, zero vai ser, se a gente somar esses dois primeiros termos aí, ambos têm 10 elevado a 3 como fator comum. Aí a gente pode somar os números que multiplicam essas potências. 3,30 mais 6,579 dá 9,879 vezes 10 elevado a 3. E multiplicando menos 4,9 pelo 1,31,6 dá menos 644,8 vezes 10 elevado a 6 sobre V0 ao quadrado. Passando esse termo negativo para o outro lado, 644,8 vezes 10 elevado a 6 sobre V0 ao quadrado vai ser igual a 9,879 vezes 10 elevado a 3. A gente pode trocar o V0 ao quadrado pelo número da direita. Então, 644,8 vezes 10 elevado a 6, dividido por 9,879 vezes 10 elevado a 3, é igual a V0 ao quadrado. Dividindo esses dois números dá 65,27. Dividido nas potências, eu vou subtrair os expoentes, 6 menos 3 dá 3, então vezes 10 elevado a 3 é igual a V0 ao quadrado. Para ficar mais fácil de tratar, eu multiplicar 65,27 vezes 10 a 3 é a mesma coisa de andar com a vírgula 3 casas para a direita. E eu posso escrever esse número como 65.270 é igual a V0 ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o V0 vai ser a raiz quadrada de 65.270, que dá 255,5 metros por segundo. Das medidas utilizadas no cálculo, a menos precisa é a medida do ângulo, que tem dois algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna V0 igual a 2,6 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. Perceba que eu utilizei a notação científica para escrever o resultado arredondado, 260 metros por segundo, com dois algarismos significativos. Substituindo o valor da velocidade na expressão que deduzimos para o tempo, fica: o t vai ser 11,47 vezes 10 elevado a 3. Aí eu vou dividir pelo valor de V0 antes do arredondamento, 255,5. 11,47 dividido por 255,5 dá 0,04489 vezes 10 elevado a 3. Andando com a vírgula 3 casas para a direita, dá 44,89 segundos. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna t igual a 45 segundos. A resistência do ar é sempre contrária ao movimento, então sempre atrapalha, ou seja, tende a se opor ao movimento e diminui a velocidade da partícula. Isso faria a pedra cair em uma distância menor do que a distância alcançada sem essa resistência. Então, para compensar estes efeitos e alcançar a mesma distância horizontal, a velocidade necessária aumentaria.